Ex-presidente lá naquele primeiro momento. Vamos com ele ao vivo, então? Vai com você, Rogério. Bom dia. Fala pra gente o que aconteceu aí. Bom dia, Rogério. Muito bom dia, Lídia, Priscila. Bom dia a todos ligados com a gente aqui na TV Ponta Negra, não chega mais. Olha, estou aqui na sala da direção. Aqui o médico doutor Evandro Carvalho, aqui o doutor Júnior Dola, toda a equipe está aqui. Quero agradecer ao diretor, doutor Cássio, que nos atendeu prontamente, não só a mim, como todos os profissionais da imprensa, os colegas que vieram aqui nesse momento. A gente estava aguardando e acompanhando a comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele passou mal por volta das 9h30 da manhã, depois que saiu de Bom Jesus, deu uma paradinha. A gente até fez também umas imagens, tentou conversar com ele. Muita gente em volta do ex-presidente. Depois seguiu em direção a Acari. Mas aí, quando chegou em Santa Cruz, havia uma multidão também esperando e ele teve que fazer o desvio, exatamente vir aqui para o hospital, porque não se sentiu bem. A informação que a gente tem é que ele começou a passar mal em Tangará. Já nem parou em Tangará, porque havia uma programação que parasse em Tangará, mas não foi possível, veio direto para cá. Inicialmente, doutor Evandro Carvalho, muito obrigado por nos atender também. A gente conversou com ele agora há pouco e agora ao vivo. Inicialmente, o que o ex-presidente tinha exatamente? Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Como eu falei inicialmente, a gente foi hoje surpreendido, né, pela ligação da assessoria do ex-presidente, Jair Bolsonaro, onde nos foi dito que ele vinha aqui numa comitiva para a cidade de Santa Cruz e próximo ali de Tangará ele acabou passando mal, sentindo umas dores abdominais. Logo em seguida, a equipe, né, do hospital foi avisada, foi preparada, né? E logo depois o presidente deu entrada aqui no hospital com bastante dor abdominal. A queixa dele era do abdominal. Chegou consciente, chegou orientado, caminhando, deambulando normalmente e com o abdômen bem distendido. Prontamente, né, levamos ele para a sala de estabilização, onde foi medicado, né, onde foi monitorizado. Foi feito algumas medicações, tipo analgesia, antiemético, e logo em seguida ele apresentou uma boa melhora clínica. Pressão estabilizou, frequência cardíaca, fizemos alguns exames também, e por precaução, resolvemos encaminhar o mesmo para um hospital de maior porte, no caso o hospital do Rio Grande do Norte, que é aqui em Natal. Agora, o doutor Evandro, ele chegou a reclamar exatamente apenas das dores, ele chegou a conversar alguma coisa com ela? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo? A queixa dele era dores abdominais. Referiu também que já estava com acho que 3 ou 4 dias que estava sem evacuar. E como ele tem esse histórico aí de cirurgias prévias, né? Foi feita uma cirurgia na época daquele incidente. E logo depois foi feita algumas reabordagens. A gente preferiu achar melhor transferir ele para um hospital de maior porte e passar pela avaliação cirúrgica. Com relação à parte da hipertensão, a pressão alta, em função do que ele estava sentindo as dores, dificultou mais? Olha, eu não sei se ele tem pressão alta, se ele tem histórico, né? Mas assim, a dor por si, ela pode sim aumentar a pressão. Então, aí saiu daqui aparentemente bem, saiu caminhando? Saiu tranquilo? Caminhando, inclusive. Foi até a ambulância caminhando. Muito obrigado, doutor Evandro Carvalho. Deixa eu conversar aqui com o doutor Júnior Dola, toda a equipe está aqui. A gente já agradece antecipadamente, agradece também a Prefeitura da cidade de Santa Cruz, que disponibilizou. Já tinha 2 médicos, já mandou inclusive um reforço de mais 2 médicos, enfim. Tudo que foi possível fazer foi feito. Já havia um encaminhamento para que o ex-presidente Jair Bolsonaro chegasse aqui e fosse prontamente atendido, como de fato foi. Doutor Júnior, ele estava, o senhor disse que aparentemente, visivelmente, não aparentemente, estava com um pouco do abdômen distendido, a barriga um pouco inchada, é isso? Isso, a queixa dele era de uma dor abdominal, como o doutor Evandro falou. A dor, ontem, quando eu vinha de Recife, ele também vinha no mesmo voo, ele disse que já estava com um pouco de dor abdominal, mas não era tão intensa e ele não reclamou. Aqui, quando chegou em Tangará, realmente as dores se intensificaram bastante. O abdômen dele ficou bastante distendido e aí ele não conseguiu prosseguir e deu entrada no hospital. Ele já tem, como o doutor Evandro falou, esse histórico de cirurgias prévias, cirurgias de grande porte, a gente vê por marcas no abdômen dele. Tem esse histórico de alguns períodos de constipação, então a gente entrou em contato até com a equipe médica dele, mas conseguimos estabilizar aqui. Foram feitos sintomáticos, medicação para dor, para analgesia, antiemético. E depois de aliviar a dor, a pressão baixou um pouco. A gente pediu o SAMU no local, que aqui a gente só tem a básica. A gente pediu para vir a básica e foi no transporte com ele, a doutora Ana e eu.
Mas o transporte foi tranquilo, o paciente realmente estabilizou a pressão, a dor abdominal diminuiu, inclusive a gente notou que a distensão abdominal também diminuiu. O inchaço da barriga foi cedendo um pouco. A gente sempre pedia para ele ir na maca, mas ele insistia em ir andando, porque ele estava se sentindo melhor e insistia em realmente ir andando. Mas estava bem, fez brincadeiras com a equipe durante o transporte, durante o atendimento. Inclusive, durante o próprio atendimento, autorizou fotos da equipe tirar com ele. Enfim, seguiu no aéreo. Como o doutor Evandro disse, a gente precisa de alguns exames complementares e a avaliação da equipe de cirurgia para realmente fechar o diagnóstico e torcer aí pela melhora do ex-presidente. Ele deve ser atendido por quem? Um neurocirurgião? É a base ou é isso? Não, cirurgião geral, a priori, tá certo? Um cirurgião geral que vai avaliar o quadro clínico, pedir os exames de imagem. Ok. Bom dia, Lídia. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Exatamente. Estou aqui no Hospital Valfredo Gurgel. Nesse exato momento, como vocês acompanharam aí de casa, a ambulância, a unidade de suporte avançado número 06 acabou de sair com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele que chegou aqui na unidade hospitalar por volta das 10h55 da manhã. 5 minutos após, ele estava saindo exatamente aqui na entrada do Hospital Valfredo Gurgel. Todo o suporte, toda a estratégia de logística para levar ele até o Hospital Rio Grande contou com a participação da Polícia Militar através do CPRE, Esquadrão Águia também se movimentando aqui nas ruas do bairro do Tirol. A previsão é que ele chegue logo mais no Hospital Rio Grande. A gente não sabe informar qual o estado de saúde dele. Aparentemente ele estava consciente, ele passou aqui pela frente pelas equipes de imprensa, ele não falou nada, mas aparentemente estava bem. A gente não sabe o estado de saúde dele, então toda a movimentação que a gente acompanhou a partir de agora gerou muito alvoroço aqui entre pacientes, visitantes e também funcionários da unidade hospitalar. Ele que passou 5 minutos apenas aqui no Hospital Valfredo Gurgel e já foi transferido para o Hospital Rio Grande. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento eu volto a chamar com outras atualizações. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Leonardo Guilherme. Eu quero agradecer, gente, as imagens que vocês estavam vendo de Santa Cruz, foi da Rádio Santa Cruz que estava fazendo toda a cobertura. Então, muito obrigada a todos da Rádio Santa Cruz, da cidade de Santa Cruz. Essas não, né? As imagens já foram aqui, né? Essas aqui no foram aqui. no Essa é a hospital. exclusividade, né, da nossa equipe que estava lá no Valfredo Gurgel, ó, quando chegou o helicóptero. Chegando. Já a gente resgata, né, Pri? Essas imagens que você falou, que é lá em Santa Cruz, né? Quando ele estava lá saindo, são essas aí, né? Isso aí é no Valfredo. É no Valfredo, Valfredo, quando ele chegou aí? aqui. Passou 5 minutos, né? Muito pouco, porque já entrou aí para ser transferido para o Hospital Rio Grande, que é onde ele vai passar por uma bateria de exames e tudo mais. Já existem equipes médicas lá, inclusive, esperando. Isso. E a Mas gente assim, vai já para lá ao vivo, inclusive, tá? Fica Enquanto com a gente. está tendo esse transporte aí dele para o Hospital Rio Grande, a gente vai para o intervalo comercial, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais Bem informações. rapidinho, já a gente volta a esse assunto, então.